eu me sinto liberta. Hoje, né? Eu saí já tem 9 anos, então assim para mim foi no momento que eu coloquei o pé do portão, eu já me senti liberta, mais perdida. Então, com o passar do tempo, eu fui me libertando cada vez mais das amarras que eu tinha, né? Das angústias, do medo, de como recomeçar. E aí, foi isso. Meu nome é Adriana de Cássia Jeremias, tenho 38 anos e eu moro com os meus filhos aqui em São Paulo. Mas eu sou de Araras. 4 filhos, o João Victor, Sandro, Gabriel e o Lorenzo, de 3. De trabalho, eu moro no centro, né, aqui pertinho, então assim, é normal. Eu costuro bastante, converso muito com as meninas, estampo também, que eu trabalho, que eu faço silk, né, que é a serigrafia, então essa parte é toda comigo, mas a costura eu não manjo muito, não gosto muito, porque é muito parada, então eu sou muito elétrica, sabe? E aí eu gosto de estampar, que eu fico pra lá, vou pra cá, pego... E na minha semana é normal, que eu gosto bastante de ler, de estudar, procurando coisas novas, diferentes. E agora eu tô fazendo um treinamento para ganhar uma rendinha extra, porque é só eu e as crianças, né? E então eu fico nessa. E de final de semana, que eu tenho meu namorado, a gente sai. Sai com o Lorenzo, ou sai sozinhos, né? Sexta-feira já é ali aquele pagodinho toda sexta-feira. Mas é isso, minha rotina. O artigo foi o 33, que é o tráfico de entorpecentes, mas na verdade eu fui casada com o pai dos meus filhos, Sandro e Gabriel. Porque o João Victor eu tive ele com 17 anos, aí eu fiz faculdade, tranquei e tudo, depois fui embora da casa dos meus pais, então teve muita coisa até eu chegar aí. Então eu morava em Araras antes de conhecê-lo, né, o pai dos meus filhos. E aí eu fui pra lá, pra Ribeirão Preto, uma cidade próxima, e foi onde a gente se conheceu, que eu saí de casa com 18 para 19 anos. E aí onde a gente se conheceu. 3 em cada 5 mulheres privadas de liberdade no Brasil são condenadas por tráfico de drogas. Acho que eu acho que isso está muito relacionado ao papel da mulher na sociedade. Então, se eu como mulher profissional jornalista já não sigo um padrão que é que é um padrão desejado para que eu siga, quem dirá uma mulher que delinque, uma mulher que comete um crime? Então, a sociedade evidentemente é muito menos tolerante com uma mulher criminosa do que com um homem, porque é a total ruptura do que se espera para uma mulher num contexto social. É muito mais fácil uma companheira entender e compreender os caminhos que levaram um homem ao cárcere do que um homem compreender os caminhos da mulher. E aí tem algo que eu já ouvi também em presídio feminino, de uma diretora de cadeia, que é minha fonte e dirige penitenciárias há 35 anos. Ela disse assim: Thaís, aqui a maior parte dessas mulheres cometeu o crime do benê. Benê, segura uma droga pra mim. Benê, leva esse dinheiro aqui. Benê, me ajuda aqui no tráfico. Muitas dessas mulheres foram envolvidas no mundo do crime por homens. É claro que existem mulheres que têm a sua trajetória própria em diversos delitos, mas falando sobre a maioria, a maior parte da população carcerária feminina,
está nessa situação por conta de um companheiro, de um pai, de um primo? E em 2009, um mês antes do meu aniversário, que foi em abril de 2009, tinha um casal nessa chácara que a gente morava e eles trabalhavam para ele. Até aí eu já estava, né, o Sandrinho estava com 4 anos, então a gente casou tudo no papel até. E eu fiquei meio assim não é de se separar, porque eram muitas coisas fora, o amor, então pressão psicológica, abuso, essas coisas que hoje eu conheço o que antes eu não sabia o que era, pra mim era ele manda e ele faz, então é isso. E aí chegaram a invadir a chácara. E foi quando eles encontraram entorpecentes, o Gabriel estava com 5 meses, que eu já tinha ganhado o Gabriel, em 2008, 2008, já tinha ganhado o Gabriel. E aí levou o casal, né, e me levou também. Só que, assim, pra mim, eu fiquei paralisada, porque eu não chorei, sabe? Eu só olhei pro meu filho, o Gabriel no meu colo, e aquilo... Eu falei, o que eu vou fazer? Nem sei, pra mim eu ia sair, que eu não... Aí encontraram uns entorpecentes, as coisas lá, e me levaram como associação ao tráfico, né? E a mulher do cara. Então, assim, foi acho que até pior a minha pena. Dentre as diversas posições subsidiárias no tráfico, existem as mulas de droga. Mula é a designação dada a pessoas que, conscientemente ou não, transportam substâncias ilícitas, incorrendo na figura típica do artigo 33 da Lei número 11.343 de 2006. E de início eu não sabia, né, o que ele fazia. Eu era uma menina, então eu nem conhecia a minha educação, meus pais nunca me deixou ir para esse mundo assim, sabe? Você sabe que tinha colegas depois com uns 18, 19 anos, você vai sabendo que tem essas pessoas assim. Mas eu era uma pessoa da igreja, né? Até ser rebelde, sair de casa. E aí eu conheci ele e a gente ficou junto desde 2003. Então eu achava algumas coisas meio estranhas, sabe? Aí chegou um dia, eu falei pra ele que eu tive um sonho, sei lá, muito louco. Eu tenho assim, às vezes uns sentimentos assim. E aí eu falei pra ele, eu falei assim, nossa, deve estar acontecendo alguma coisa, tem alguma coisa de errado, né, e tal. Ele falou assim, não tem. Eu falei, mas toda hora você sai, ele era administrador de uma fazenda e tal. Aí ele falou assim, eu vou te contar, aí ele me falou. E aí foi quando ele foi preso a primeira vez, né, só que daí eu já estava envolvida, não tinha o Sandro, eu tinha perdido um filho dele antes do Sandrinho, aí eu estava envolvida e a gente continuou. Família brasileira, 2 contra o mundo, mãe solteira de um promissor, vagabundo, luz, câmera e ação, gravando a cena vai, o bastardo, mais um filho pardo, sem pai. Hey. Aí foi várias coisas acontecendo na minha vida, eu tinha que frequentar a porta de cadeia, eu nunca me imaginava dentro de uma cadeia, então eu ia fazer a visita dele todo final de semana, eu levava junto, fazia tudo. E não em Araras. Em São Paulo, depois foi para outra cidade, Álvaro de Carvalho, foi um monte de cidades. Então onde ele ia, eu ia atrás, né? Coisa de mulher, né? Porque ele acabou com a minha vida praticamente. Tudo bem que eu ajudei um pouquinho, né? Porque a gente não... É inexplicável esse negócio de amor, sabe? Que você acha que tá fazendo a pessoa feliz, ou que você acha que tá fazendo o melhor para você, mas não tá. Realmente eu tava com uma venda nos olhos, então... Eu fui descobrir depois que eu caí lá mesmo, presa. Lá dentro mesmo, eu caí, assim, quando eu vim para a PFC, eu falei assim, eu não quero mais essa pessoa, sabe? Eu não quero mais ficar com ele. Só que aí eu me sentia na dependência ainda, porque ele cuidava dos meus filhos, né, a família. Eu achava que era isso, mas na verdade não, porque ele viveu a vida dele toda preso. E quem foi a mãe e o pai dos meus filhos foi eu, depois que eu saí. E o sem juízo que foi cair na besteira, abandonou mulher e o filho sem nada na geladeira e rainha sem rei. Daí que eu te pergunto onde é que tá a lei, pra dar um suporte nessa ocasião. E a dona Maria passando a frustração, dali pra frente passou a ser Maria João.
Quem são as chefes de família nesse país? São as mulheres. São as mulheres que tocam as casas. Quantas mães... A gente tem um questionamento, né, muito grande sobre o aborto. É uma pauta tabu, mas a gente não fala dos homens que abortam os seus filhos, dos homens que saem de casa e deixam essas crianças em situação de vulnerabilidade para serem criadas por mães solos. Mães que vão à luta, a maior parte delas em trabalhos dignos, né, e considerados, enfim, que não infringam nenhuma lei, mas muitas delas se veem sem outra opção. Então, todo esse nosso papo aqui gira em torno de vulnerabilidade, gira em torno de desigualdade social, gira em torno de péssimas políticas públicas de segurança e para a população carcerária. 62% das mulheres privadas de liberdade no Brasil se declaram solteiras e 74% têm pelo menos um filho. Ou seja, em média, cada 4 presas, 3 estão longe de seus filhos ou convivem com eles no cárcere. E eu falei, não. Falei, vou me separar. E eu ainda gostava dele. Falei, mas eu prefiro eu e meus filhos do que essa pessoa. Então, aí, assim, eu sofri bastante, né? Porque eu gostava. Eu acho que eu era dependente ainda, né? Querendo ou não. Porque como que eu ia me virar na rua depois que eu saísse? Como que eu ia fazer se eu tinha um BO, se eu tinha passagem, eu não terminei minha faculdade, eu não ia conseguir um emprego, eu sou negra, sabe? Então, difícil.